Você já parou para pensar qual é o verdadeiro segredo da felicidade? Em um mundo cheio de atalhos e promessas vazias, muitos se perdem buscando em lugares errados aquilo que o coração tanto anseia. O Salmo 1 é um mapa divino, um guia que nos revela o caminho da verdadeira bem-aventurança e nos alerta sobre os perigos das escolhas que nos afastam de Deus. Se você busca uma vida plena, frutífera e com propósito, esta oração é para você. Prepare seu coração para descobrir onde a verdadeira felicidade se encontra e qual é o seu fundamento inabalável. Mas antes de continuarmos a desvendar o segredo da verdadeira felicidade neste salmo tão especial, te convido a um momento de conexão. Se a busca por um caminho de vida que realmente vale a pena, toca seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe o que a felicidade significa para você. Sua voz é importante aqui para nós. E se você deseja que este canal seja um porto seguro para sua alma, um guia para sua caminhada de fé, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de compromisso com a palavra de Deus e com uma vida frutífera. Ao fazer isso, você receberá, todos os dias, uma nova porção de ensinamentos e orações que te ajudarão a firmar os pés no caminho da bem-aventurança. O Salmo 1 é muito mais do que um poema. É a porta de entrada para todo o livro dos Salmos, apresentando desde o início dois caminhos opostos que a vida nos oferece. Ele nos convida a uma profunda reflexão sobre onde estamos firmando nossos passos. De um lado, vemos o homem bem-aventurado, aquele que encontra sua alegria e força na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. De outro, o ímpio, cuja vida é levada pelo vento, como a palha, sem raízes ou direção. A mensagem central é clara e atemporal. A escolha de meditar e viver pela palavra de Deus é o fundamento para uma vida de verdadeira felicidade e prosperidade. Sendo assim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos a Ti com corações humildes, mas firmes, buscando a Tua orientação e a Tua proteção. O Salmo 1, em sua sabedoria divina, começa nos dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é com essa verdade em mente que nós te pedimos, Pai, que nos guardes. Guarda os nossos pés para que não andem por caminhos que nos afastam da Tua presença e da Tua vontade. Que os nossos olhos não se encantem com as propostas do mundo que parecem fáceis, mas que nos conduzem à perdição. Muitas vezes, Senhor, somos tentados a ouvir vozes que não vêm de Ti. Conselhos que prometem atalhos para a felicidade, mas que nos levam para longe da Tua palavra. Ajuda-nos a discernir essas vozes, a rejeitar as sugestões que não Te glorificam e a fechar os nossos ouvidos para as murmurações e as críticas que minam a nossa fé. Que o nosso desejo mais profundo seja o de ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, que nos guia por veredas de justiça. Livra-nos, Pai, da influência daqueles que vivem sem compromisso com a Tua verdade, cujos passos não são firmados na rocha que é Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, que não nos detenhamos no caminho dos pecadores. Sabemos que a nossa natureza humana nos inclina ao erro, e que o mundo oferece muitos convites para trilharmos sendas de desobediência. Mas nós não queremos viver uma vida de pecado, de engano ou de afastamento de Ti. Ajuda-nos a resistir à tentação, a fugir das aparências do mal e a nos arrependermos sinceramente de cada passo em falso que dermos. Que a Tua graça nos capacite a mudar de direção sempre que nos encontrarmos no caminho que não Te agrada. Que a nossa vida seja um constante voltar-se para Ti, em arrependimento e fé. E Pai, por favor, não nos deixes assentar na roda dos escarnecedores. Que o nosso desejo não seja o de fazer parte de grupos que zombam da fé, que criticam a Tua palavra ou que vivem na incredulidade. Que o nosso ambiente, as nossas companhias e as nossas amizades sejam aquelas que nos aproximam de Ti, que nos edificam e que nos impulsionam para o alto. Que as nossas conversas sejam para edificar e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar. Ajuda-nos a escolher bem as nossas companhias, para que elas sejam um reflexo do Teu amor e da Tua santidade. Nós Te entregamos, Senhor, as nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Pedimos que Tu nos capacites a viver uma vida santa e separada para Ti, longe de todo mal e de toda influência maligna. Que o nosso coração seja puro diante de Ti, e que os nossos pés estejam firmados no caminho da justiça. Agradecemos porque Tu nos guia e nos guarda. Senhor, nosso Pai, depois de pedirmos para nos afastar dos caminhos que não Te agradam, o Salmo nos direciona para o caminho da bem-aventurança, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor,
e nela medita de dia e de noite. E é exatamente isso que nós te pedimos agora, com todo o nosso coração. Desperta em nós um amor profundo pela tua palavra. Que ela não seja apenas um livro em nossas mãos, mas a fonte de alegria, de sabedoria e de vida para as nossas almas. Que o nosso maior prazer seja estar imersos em teus preceitos, em teus mandamentos e em tuas promessas. Pai, o mundo nos oferece tantas distrações, tantos entretenimentos e tantas coisas que tentam roubar a nossa atenção. Mas nós não queremos nos satisfazer com prazeres passageiros. Queremos encontrar a nossa verdadeira alegria em Ti e na Tua palavra. Que o estudo da Bíblia não seja um peso ou uma obrigação, mas um deleite, um momento de comunhão e de descoberta. Que o nosso espírito anseie por Teus ensinamentos mais do que a terra seca anseia por água. Que a Tua palavra seja doce como mel em nossas bocas, trazendo nutrição e força para o nosso ser. Senhor, ensina-nos a meditar na Tua lei de dia e de noite. Não apenas a ler por ler, mas a refletir profundamente sobre o que ela nos diz. Que as Tuas verdades se tornem parte do nosso ser, moldando os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes. Que a Tua palavra seja a voz que ecoa em nossa mente, nos guiando em cada decisão e nos consolando em cada aflição. Ajuda-nos a guardar os Teus mandamentos em nosso coração, para que não pequemos contra Ti. Que a meditação na Tua palavra seja o nosso escudo contra as tentações e a nossa força para resistir ao mal. Pedimos, Pai, que a Tua palavra seja a nossa fonte de sabedoria e discernimento. Que ela nos revele os Teus planos para as nossas vidas e nos capacite a entender o Teu propósito para cada situação. Que ela seja a luz que ilumina os nossos caminhos, mostrando-nos onde devemos ir e onde devemos parar. Que a meditação na Tua lei nos torne mais semelhantes a Cristo, nos transformando de glória em glória. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da Tua palavra. Agradecemos porque através dela nós te conhecemos, nós aprendemos a viver e nós encontramos a verdadeira felicidade. Que o nosso prazer em Ti e em Teus preceitos cresça a cada dia, e que a nossa meditação seja constante. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua palavra, para que outros vejam a bem-aventurança de quem confia em Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra no Salmo 1 descreve a bem-aventurança do justo como a de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa imagem nos traz tanta paz, tanta segurança e tanta esperança. E é com essa promessa firme em nossos corações que viemos a Ti hoje, com a convicção de que Tu és a nossa fonte de vida inesgotável. Pedimos que as nossas vidas sejam como essa árvore, com raízes profundas em Ti, firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Que possamos estar sempre conectados à fonte de vida que és Tu, recebendo nutrição, força e tudo o que precisamos para crescer, florescer e dar frutos em todas as estações da nossa existência. Pai, o mundo é como um deserto, cheio de secura, de aridez e de desafios que tentam nos consumir. Mas nós não queremos murchar, secar ou perecer. Queremos ser regados constantemente pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, que é a água viva que sacia a nossa sede. Que a nossa sede por Ti seja insaciável, e que a nossa busca por Ti seja incessante, como a de um servo que anseia por águas. Que a água viva que jorra de Ti nos purifique, nos revitalize e nos sustente em todas as estações da vida. Mesmo nos verões mais quentes, quando as provações parecem nos queimar com intensidade, que as nossas raízes estejam tão profundas em Ti que possamos resistir, permanecer verdes e inabaláveis. Senhor, a árvore junto aos ribeiros dá o seu fruto na estação própria e a sua folhagem não murcha. E é exatamente isso que pedimos para as nossas vidas. Que possamos dar frutos espirituais em abundância, frutos que glorifiquem o Teu nome e que sejam uma bênção para todos ao nosso redor. Que o nosso caráter seja transformado, manifestando o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que os nossos frutos sejam um testemunho vivo da Tua presença em nós. Que a nossa vida seja frutífera em todas as áreas, não apenas nas que são visíveis aos olhos humanos, mas também naquilo que é secreto e precioso para Ti. Que os frutos do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos relacionamentos e do nosso ministério também sejam abençoados e multiplicados por Ti. Pedimos, Pai, que a nossa folhagem não murche, que a nossa fé não desanime diante das adversidades, que a nossa esperança não se apague e que o nosso amor por Ti não esfrie, mas que ele queime como uma chama inextinguível em nossos corações.
Que a nossa aparência externa seja um reflexo da vida que há em nosso interior, uma vida que é alimentada e sustentada por Ti a cada instante. Que possamos estar sempre vigorosos, cheios de vida e de vitalidade, prontos para cumprir o Teu propósito em cada novo dia que nos concedes. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos plantar junto a ribeiros de águas. Agradecemos por seres a fonte inesgotável de vida, de esperança e de força. Que a nossa conexão contigo seja cada vez mais profunda, mais íntima e mais verdadeira, e que as nossas vidas sejam um testemunho da bem-aventurança de quem confia e se enraiza em Ti. Que sejamos árvores firmes, dando frutos em abundância para a glória do Teu nome, e que a nossa vida seja um convite para que outros também se acheguem a Ti e experimentem essa plenitude. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos revela no Salmo 1 que o homem justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo quanto ele faz prosperará. Essa é uma promessa poderosa que acende a nossa fé, renova a nossa esperança e nos impulsiona a buscar a Tua vontade em cada área da nossa vida. Com humildade e uma confiança inabalável, nós Te pedimos agora, que a Tua bênção de prosperidade esteja sobre tudo o que as nossas mãos tocarem, sobre cada passo que dermos, sobre cada palavra que proferirmos e sobre cada decisão que tomarmos. Que a Tua prosperidade não seja apenas material, limitada ao que vemos e tocamos, mas que ela se manifeste em todas as dimensões do nosso ser, alcançando a plenitude da Tua vontade para nós. Pai, Tu és o Deus da abundância, aquele que tem prazer na prosperidade dos seus servos, não para que vivamos para nós mesmos, mas para que sejamos canais da Tua bênção. Nós lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações financeiras, os nossos projetos, o nosso trabalho, os nossos negócios e até mesmo os nossos sonhos mais ousados. Pedimos que a Tua sabedoria nos guie em cada investimento, em cada negociação, em cada planejamento e em cada oportunidade que surgir. Que as portas que precisam ser abertas se abram de forma sobrenatural, e que as oportunidades que vêm de Ti sejam claras e visíveis para nós. Livra-nos de todo engano, de toda armadilha e de todo impedimento que possa tentar nos desviar do Teu plano de prosperidade. Que a nossa prosperidade seja usada para Te glorificar e para abençoar o Teu reino aqui na terra, impactando vidas e transformando realidades. Senhor, a prosperidade que buscamos não é apenas de bens materiais, que são passageiros e sujeitos à ferrugem e à traça, mas uma prosperidade que abrange a nossa saúde, os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual. Pedimos que os nossos corpos sejam cheios de vigor, que toda enfermidade seja dissipada pela Tua presença e que a cura total se estabeleça em nós. Que os nossos relacionamentos familiares e de amizade sejam restaurados, fortalecidos e cheios do Teu amor, do Teu perdão e da Tua compreensão, construindo laços inquebráveis. Que a nossa comunhão contigo seja a nossa maior riqueza, o nosso tesouro mais precioso, e que a nossa alma prospere em Teu Espírito, crescendo em fé, em sabedoria e em intimidade contigo a cada dia. Nós Te pedimos, Pai, que a nossa prosperidade seja um testemunho para o mundo que tanto busca em vão. Que as pessoas vejam em nossas vidas que Tu és um Deus fiel, que cumpre as Suas promessas e que abençoa aqueles que Te buscam de todo o coração. Que a nossa abundância nos inspire a sermos mais generosos, mais compassivos e mais dedicados à Tua obra. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis dos recursos que Tu nos confias, usando-os para o bem, para a expansão do Evangelho e para o cuidado com o próximo, praticando a verdadeira justiça e o amor ao nosso redor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso provedor, o nosso pastor e o nosso Deus, aquele que nos guia e nos sustenta. Acreditamos na Tua palavra e na promessa de que tudo quanto fizermos prosperará, porque estamos firmados em Ti, a fonte de toda a bênção e de toda a vida. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua bondade, da Tua graça e da Tua glória, e que a nossa prosperidade seja para a exaltação e o louvor do Teu nome santo. Senhor, nosso Deus e Pai, o Salmo 1, em sua profundidade, não apenas descreve a bem-aventurança do justo, mas também nos alerta sobre o caminho do ímpio, que não subsistirá no juízo. Viemos a Ti hoje com um clamor sincero, que o caminho dos ímpios não nos seduza, que os atrativos do mundo, suas promessas vazias e seus prazeres passageiros não encontrem lugar em nossos corações. Guarda os nossos olhos para que não se encantem com aquilo que Te desagrada, e os nossos ouvidos para que não deem atenção às vozes que nos desviam da Tua verdade. Pai, reconhecemos que a tentação é real e que o inimigo usa as artimanhas do mundo para nos afastar de Ti. Ele disfarça o mal de bem, o erro de verdade, e tenta nos convencer de que há felicidade fora da Tua vontade. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para identificar cada armadilha e cada engano.
Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, para que possamos pensar como tu pensas e rejeitar tudo aquilo que não edifica. Que a nossa fé seja um escudo contra as setas inflamadas do maligno, e que a nossa determinação em seguir-te seja inabalável. Senhor, há muitas pessoas que trilham o caminho do ímpio e parecem prosperar à vista dos homens. Elas podem ter sucesso material, fama e poder, mas a tua palavra nos mostra que a sua prosperidade é efêmera, como a palha que o vento leva. Pedimos que a nossa visão não seja limitada pelo que os olhos naturais veem, mas que tenhamos uma perspectiva eterna. Ajuda-nos a lembrar que a verdadeira riqueza não está nas coisas deste mundo, mas na nossa comunhão contigo e na esperança da vida eterna. Que a nossa ambição seja agradar a ti e acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. Pedimos, Pai, que nos capacites a ser influenciadores da tua verdade em vez de sermos influenciados pelo mal. Que a nossa vida seja um farol que aponta para ti, um testemunho vivo da tua santidade e do teu amor. Que o nosso exemplo de fé e obediência inspire outros a deixarem o caminho dos ímpios e a buscarem a verdadeira felicidade em ti. Que a nossa presença em qualquer ambiente seja um lembrete do teu poder e da tua justiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque em ti temos a força para resistir ao mal. Agradecemos porque tu nos guias e nos guardas, nos livrando de toda cilada. Declaramos que não andaremos no conselho dos ímpios, nem nos deteremos no caminho dos pecadores, nem nos assentaremos na roda dos escarnecedores. A nossa escolha é seguir-te, viver para a tua glória e permanecer no teu caminho de bem-aventurança. Senhor, nosso amado Pai, em meio a todas as escolhas que a vida nos apresenta e aos caminhos que podemos trilhar, o nosso maior desejo é que a tua presença nos guie e nos guarde a cada passo. Tu és a nossa luz verdadeira, a nossa verdade inabalável e a nossa própria vida. Reconhecemos que, sem a tua orientação constante, somos como ovelhas sem pastor, perdidos em um mundo de incertezas, perigos e seduções. Por isso, clamamos com todo o nosso ser, que os nossos olhos estejam sempre fixos em ti, no autor e consumador da nossa fé, e que a tua mão poderosa nos conduza por veredas de justiça, de paz e de segurança. Pai, o mundo é cheio de atalhos que parecem mais fáceis, de vozes que nos chamam para direções diferentes e de armadilhas que tentam nos desviar do teu propósito perfeito. Mas nós não queremos andar por nossos próprios caminhos, nem seguir a lógica deste mundo. Queremos que a tua voz seja o nosso GPS divino, a bússola que aponta para o destino que tu traçaste para nós, um futuro de esperança e um lugar seguro em ti. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guia constante, sussurrando em nossos corações a direção certa, nos alertando sobre os perigos ocultos e nos confirmando quando estamos no centro da tua vontade, para que não erremos o alvo. Senhor, pedimos que a tua presença seja o nosso escudo protetor e a nossa fortaleza inabalável. Guarda-nos do mal, das ciladas do inimigo, das influências malignas e de tudo que tenta nos atingir e nos derrubar. Que a tua proteção seja visível em nossas vidas, para que as pessoas ao nosso redor reconheçam que estamos debaixo da tua poderosa mão e que o teu nome é glorificado através de nós. Livra-nos de acidentes inesperados, de doenças que debilitam, de injustiças que oprimem e de toda sorte de problemas que possam tentar nos parar ou atrasar o cumprimento dos teus planos em nós. Que a nossa confiança esteja plenamente em ti, sabendo que aquele que nos guarda não dorme nem cochila e tem os nossos nomes gravados na palma de sua mão. Pedimos, Pai, que a tua presença seja uma fonte inesgotável de paz para as nossas almas. Quando a ansiedade tentar nos oprimir, quando o medo quiser nos paralisar e quando as preocupações do dia a dia nos tirarem o sono, que a tua paz, que excede todo entendimento humano, inunde os nossos corações e as nossas mentes, os guardando em Cristo Jesus. Que o nosso descanso esteja em ti, e que a nossa serenidade seja um testemunho poderoso da tua presença constante e do teu controle soberano em cada área da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é a nossa maior bênção, o nosso maior tesouro e a nossa maior segurança. Agradecemos porque tu nos guias com amor infinito e nos guardas com fidelidade incomparável. Declaramos que não daremos um passo sequer sem a tua direção, e que confiaremos plenamente em tua proteção, sabendo que tu és o nosso refúgio seguro. Que a nossa vida seja um reflexo da tua presença em nós, uma luz que brilha na escuridão, e que o nosso caminho seja iluminado pela tua glória, levando outros a te buscarem. Senhor, nosso Pai, em meio às tempestades da vida e aos ventos contrários que tentam nos derrubar, nós te pedimos que a nossa fé seja firme e inabalável, como a casa construída sobre a rocha. O Salmo 1 nos mostra a estabilidade do justo, contrastando com a inconstância do ímpio que é levado pelo vento.
Viemos a Ti hoje com um clamor sincero para que a nossa convicção em Teu amor, em Teu poder e em Tuas promessas permaneça inquebrável, aconteça o que acontecer. Pai, reconhecemos que a dúvida e o medo são inimigos da nossa fé. Eles tentam nos fazer questionar a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu controle sobre todas as coisas. Mas nós não queremos ser como a palha, facilmente levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer notícia desanimadora. Queremos que a nossa fé esteja tão enraizada em Ti que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, possa nos abalar. Que a nossa confiança em Ti seja a nossa âncora em meio à tempestade, nos mantendo firmes e seguros em Ti. Senhor, pedimos que Tu fortaleças o nosso espírito e a nossa mente. Que a Tua palavra seja a base sólida sobre a qual edificamos a nossa fé. Ajuda-nos a memorizar os Teus versículos, a meditar nas Tuas promessas e a declarar a Tua verdade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre as nossas circunstâncias. Que a cada dia, a nossa fé cresça, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Capacita-nos a andar por fé e não por vista, confiando que Tu estás agindo mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Pedimos, Pai, que a nossa firmeza na fé seja um testemunho poderoso para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor vejam a nossa resiliência, a nossa paz e a nossa esperança, e se perguntem de onde vem essa força. Que a nossa vida seja um convite para que outros também venham experimentar a segurança de uma fé inabalável em Ti. Que a nossa estabilidade em tempos de crise aponte para Ti, o Deus que não muda, que não falha e que não nos abandona. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa rocha eterna, o nosso refúgio seguro em quem podemos confiar. Agradecemos porque a Tua fidelidade é a garantia da nossa fé. Declaramos que somos firmes e inabaláveis, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Que a nossa fé seja a fé que move montanhas, a que vence o mundo e a que nos leva a viver uma vida que Te agrada. Senhor, nosso Pai, o Salmo termina com uma verdade profunda e ao mesmo tempo desafiadora. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Viemos a Ti hoje com o desejo sincero de que Tu conheças o nosso caminho e que ele seja aprovado por Ti. Não queremos viver uma vida de aparências, nem buscar a aprovação dos homens, mas que o nosso coração, as nossas intenções e cada um dos nossos passos sejam vistos e aprovados pelos Teus olhos santos. Pai, Tu és o Deus que sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Não há nada que possamos esconder de Ti. Por isso, pedimos que Tu purifiques o nosso interior, que nos livres de toda hipocrisia, de toda motivação egoísta e de tudo que não agrada a Tua perfeita vontade. Que a nossa vida seja um livro aberto diante de Ti, sem páginas rasgadas ou segredos ocultos. Que a nossa sinceridade em Te buscar seja a nossa maior oferta. Senhor, que o caminho que escolhemos trilhar seja um caminho de justiça, santidade e obediência à Tua palavra. Não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firmes na senda estreita que nos leva a Ti. Pedimos que Tu nos capacites a tomar decisões que Te glorifiquem, a viver de forma íntegra em todas as áreas e a sermos um testemunho vivo do Teu caráter em um mundo que tanto precisa de exemplos. Que o Teu Espírito Santo nos guie para que cada um de nossos passos seja seguro e aprovado por Ti. Pedimos, Pai, que a aprovação do nosso caminho por Ti seja a nossa maior recompensa. Que o nosso desejo não seja por aplausos humanos, por reconhecimento ou por fama, mas sim pela alegria de saber que estamos cumprindo o Teu propósito. Que a Tua voz nos diga: bem está, servo bom e fiel. Que essa certeza de que estamos no caminho certo nos dê paz em meio às lutas e força para prosseguir, mesmo quando ninguém mais nos entende ou nos apoia. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos conhece profundamente e que nos ama incondicionalmente. Agradecemos porque Tu nos guias com a Tua graça e nos capacita a viver uma vida que Te agrada. Declaramos que o nosso caminho é do Senhor, e que confiamos plenamente na Tua direção. Que a nossa vida seja um louvor ao Teu nome, e que o nosso caminho seja de bem-aventurança, para a Tua glória eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos corações transbordam de louvor e gratidão por Teu amor e Tua fidelidade. O Salmo 1 nos abriu os olhos para o caminho da bem-aventurança, um caminho de vida plena e frutífera em Ti. Nós Te agradecemos, de todo o nosso ser, por nos teres chamado para andar nesse caminho, longe do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. A Tua graça nos alcançou, a Tua palavra nos guiou, e a Tua presença nos sustentou a cada passo. Pai,
Somos gratos porque nos deste um amor profundo pela tua lei. Agradecemos porque meditar em teus preceitos de dia e de noite se tornou o nosso maior prazer, a nossa fonte de sabedoria e discernimento. Obrigado por nos capacitar a sermos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre verdes, firmes e dando fruto em sua estação própria. Reconhecemos que essa vitalidade e essa frutificação vêm unicamente de ti, a fonte inesgotável de vida. Agradecemos, Senhor, porque, pela tua soberania, tudo quanto temos feito prosperou. Essa prosperidade não é resultado de nossos próprios méritos, mas da tua bênção sobre nós. Obrigado por nos prosperar não apenas materialmente, mas em saúde, em nossos relacionamentos e, acima de tudo, em nossa vida espiritual. Que a nossa prosperidade seja sempre para a glória do teu nome e para o avanço do teu reino, abençoando a vida de muitos ao nosso redor. Louvamos-te, Pai, porque o caminho dos ímpios não nos seduziu. Tu nos deste a força e o discernimento para resistir às tentações do mundo e para permanecer fiéis aos teus princípios. Agradecemos por nos guardar de toda cilada e por nos capacitares a escolher sempre o caminho da retidão, mesmo quando ele parece mais difícil ou impopular. A tua mão nos guiou e nos protegeu em cada desvio que o inimigo tentou nos impor. Somos imensamente gratos, Senhor, porque a tua presença constante nos guiou e nos guardou. Em cada decisão, em cada desafio e em cada momento de incerteza, sentimos o teu Espírito Santo nos conduzindo e nos abrigando de todo o mal. Essa certeza da tua companhia é o que nos dá paz e segurança. Obrigado por nos manteres firmes e inabaláveis em nossa fé, mesmo diante das maiores tempestades. A nossa fé é forte porque está alicerçada em ti, a rocha eterna. E por fim, Pai, o nosso coração exulta porque tu nos conheces e aprovas o nosso caminho. Saber que o nosso viver é agradável aos teus olhos é a nossa maior recompensa. Essa certeza nos impulsiona a buscar uma santidade ainda maior, a viver com integridade e a glorificar o teu nome em tudo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor, da tua justiça e da bem-aventurança de quem escolhe andar contigo. Em nome de Jesus, com um coração cheio de alegria e louvor, nós oramos e com fé, já te agradecemos, crendo na vitória. Amém. Eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 1 já estão agindo em sua vida. Não importa os desafios que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus te chama para um caminho de bem-aventurança. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que se deleita na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo quanto faz prosperará. Escolha o caminho do justo e viva a plenitude que Deus tem para você. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa descobrir o segredo da verdadeira felicidade hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.